Nós estamos com Conversas Cruzadas tratando do tema da liberação ou não da maconha sob a forma da descriminalização. Despenalizado o uso já está. A rigor, lembrou bem o doutor Matias no intervalo, o verbo usar nunca foi crime. É trazer consigo, portar, guardar para uso próprio. Então, o usuário, quando ele traz o cigarro, ele comete o crime não por tragá-lo, por tê-lo nas mãos, por trazê-lo até a... Não tem materialidade. Exatamente. Se ele não tiver com a droga, não tem como vinculá-lo à ideia do uso. Mas você vai responder à nossa interativa se é a favor ou contra a descriminalização. Mas antes, olha aí, ó, 8401-0360 é o telefone. Na primeira opção você descriminaliza o uso da maconha, não é mais crime. E a opção 2, você diz que não. Você quer, ao contrário até, repressão, manutenção da política de repressão às drogas, a maconha especialmente. A repórter Natália Fouet foi às ruas ouvir a opinião das pessoas sobre o nosso tema. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, defendeu a descriminalização do uso da maconha. A senhora acredita que funcionaria isso aqui no Brasil ou não? Eu acho que não. Por quê? Porque... Bom, talvez até funcionasse, porque liberando seria mais fácil o uso e menos pessoas iam atrás do proibido. Traficantes? Isso, daí seria menos traficante, menos que daí estava liberado, não teria o porquê ter tantos traficantes, né? A legalização iria piorar as pessoas que já utilizam a droga, né? E as pessoas sempre, quando ficam viciadas, elas procuram outra droga, né? Uma droga mais forte. Então isso influenciaria as drogas mais fortes. Muita gente liga o uso da maconha com o total desordem e violência, mas isso depende, porque que nem lá a maconha, como foi legalizada, não vai vir mais de bocas de fumo, então, e de lugares de traficantes no geral. Então isso não vai alimentar mais o crime, e o pessoal que usa não vai precisar cometer mais crime, porque vai ser uma coisa industrializada, entendeu? Então acho que no Brasil funcionaria assim, mas não no Brasil em que vivemos agora, e sim no Brasil daqui a uns 10 ou 20 anos. Teria que ter muito controle, né? Diferente de qualquer coisa que acontece no Brasil, não tem controle. Mas eu acho que é uma grande saída para ir contra o tráfico, para ir contra... Diminuir os índices de violência. Isso, todo tipo de que acarreta o tráfico, acho que a gente cortaria o mal pela raiz, mas teria que ter muito controle. O Uruguai começou a fazer isso há pouco, eu acho que vai ser um bom espelho para nós. Pensando neles, de repente, daqui a uns anos? Eu acredito que seria uma boa saída. Não que eu faça apologia, mas cada um tem direito de usar o que quiser. E não é assim que não é reprimindo que a gente vai conseguir controlar isso. Muito bem. Márcio Damin, Fernando Correia, Rafael Breda, Adão Santos usaram tvcom.com.br e o nosso e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Doutor Ricardo Nogueira, um dos ouvidos pela Natália Fouet, disse: porta para outras drogas, conduz a outras drogas. Se ouve muito isso. É verdade? É fatal? Usou a maconha, vai usar outra droga? É fatal e é verdadeiro, é uma evidência clínica. Então sempre começa pelas drogas de menor potência. O que acontece? A pessoa se habitua com aquela droga e daqui a pouco aquela droga já não satisfaz mais aquela necessidade. Então, exemplo, o senhor conhece na experiência clínica quem não seja tabagista e diretamente comece pela maconha? Ou antes fuma o cigarro, que é lícito, e depois vai para a maconha e avança? Olha, nessa questão, porque o tabaco é uma droga lícita, né, que inicia, nem todos começam pelo tabaco hoje, a maioria já começa pelo álcool, né? Na verdade, o álcool é o nosso grande problema na área da droga, né? Mas o que ocorre? Começa pelo álcool, depois vai para a cocaína, passa pela maconha, da maconha vai para o crack, mistura crack com maconha, que é o chamado pitico, e assim vai. Então é uma porteira aberta.
quando ela escancara, vai entrando tudo. Eu vou contar um fato real, verdadeiro. Eu fiz mestrado no Rio de Janeiro. E eu fazia na Universidade de Estácio de Sá, no campus da Lapa. Então, teve uma época que a polícia do Rio de Janeiro entrou com uma repressão às drogas e começou a invadir os morros com as unidades de polícia pacificadoras, as UPPs. E do lado da Lapa tem um morro, o famoso Morro do São Carlos. Né? Tem a primeira escola de samba que foi criada lá, aquela história toda. E eu lembro que a gente estudava ali na Lapa, e no sábado de manhã que nós íamos para o nosso curso, era uma multidão de gente na rua, que sempre tem uma pequena multidão na Lapa, né? Mas ela estava maior. E aí nós notamos, estava havendo uma inquietação maior, e aí o pessoal dizia, pois é, não tem droga. A polícia invadiu, né, e expulsou os traficantes e tal. E o pessoal tinha passado a noite inteira bebendo, dizia assim, eu não aguento mais beber, porque eu bebo e não adianta nada. Eu preciso de uma droga mais pesada. Isso é uma coisa que maconha, eu... provavelmente. Exatamente, era crack, cocaína. Né? Então, uma droga leva a outra droga. Né? E o uso, por exemplo, da cocaína, tu usa pequenas quantidades. E depois dessa pequena quantidade, o organismo já se adapta àquele uso, já necessita de uma quantidade maior. E a droga, ela tem um efeito chamado paradoxal. Inicialmente, a cocaína, por exemplo, ela dá uma euforia. Mas depois de um certo tempo, passa aquela euforia, e se a pessoa não consumir mais daquela droga, ela entra num processo de depressão. Então ela precisa mais e mais da droga. O mesmo fato ocorre com a morfina. O sujeito toma uma dose para a dor, aí se adapta àquela dose, já cria uma dependência física inicialmente, e depois psíquica, e aí precisa cada vez doses maiores. Mas é legalizada a morfina. Não, só sob controle. Os terapeutas. Sob controle. Sob controle. Na verdade, ela é só para você ter uma ideia. Subministrada. Até muita gente que sofre, deveria a morfina ser mais usada em termos médicos do que é usada na É verdade. Isso só para comprovar o que o Flávio fala. O Uruguai, mais uma vez o Uruguai, que é um paísinho deste tamanhozinho, consome mais morfina que o Brasil inteiro. Porque aqui há o controle através do formulário amarelo. Ele dificulta muito o uso, e nós médicos temos um certo preconceito, usamos só em último caso, inclusive no câncer. Matias, como é o controle administrativo que tu imaginas que tu propões? E, aliás, já propuseste em seminários e até na atividade. Sim, porque parece o seguinte, quando se fala em descriminalização, primeiro tem que estabelecer o que significa isso. Eu, há mais de 30 anos, digo que em relação ao uso pessoal, em termos privados, não poderia haver interesse do direito penal. Atividade, atitude privada. Desde que não crie embaraços, prejuízos à sociedade geral, às demais pessoas, que seja um uso relacionado com possíveis prejuízos à população, à população geral. O que eu quero dizer é que isso não significa que, por exemplo, alguém que vai dirigir um avião, um piloto, possa fumar maconha antes do voo. Não significa que possa enfrentar o trânsito sob o efeito da maconha. Não significa que ele possa, dentro do ambiente escolar, fumar desbragadamente, ao mesmo tempo que procura aprender. Agora, o que está se dizendo é que as medidas administrativas, que são, de um lado, a persuasão, de outro lado, a informação, e restrições administrativas, funcionam muito bem. Eu acho, por exemplo, que a situação do usuário de drogas no Uruguai, em relação a eles, piorou. Ficou mais complicado. Agora está sujeitado a ser previamente cadastrado, tem quantidades determinadas e estabelecidas no Uruguai, no sentido do que pode comprar de maconha, do que pode ingerir. Antes ele estava não sujeitado a qualquer tipo de pena pelo uso pessoal de qualquer droga. Então, em relação à maconha, a lei uruguaia
para os usuários. Dependente não, porque dependente só uma visão tortuosa que pode imaginar alguma pena para dependente de qualquer droga. Infelizmente, isso foi muito bem dito pelo Dr. Kopitek, os nossos presídios estão cheios, e não no Maranhão, aqui no Rio Grande do Sul, os presídios femininos é uma tristeza. 85% da nossa população está presa como traficante, como uma pessoa perigosa e tudo mais. 85% da população carcerária feminina é por tráfico, na verdade, sucessão. O marido já está preso? O miserável de beira de favela, que com o filho no colo, outro. Alguém acha realmente que isso vai levar a uma redução do consumo? Essa população toda carcerária é inútil. O que eu quero dizer é que nós temos que pensar em muita coisa. O direito penal é efetivo, foi muito bem dito pelo Dr. Kopitek, e não é efetivo. Então, medidas administrativas talvez sejam bem mais inteligentes e determinem resultados melhores, não que se diz respeito ao controle, porque